Queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos ao meu canal CCB Análise, Cultos e Doutrina. E no vídeo de hoje nós vamos apresentar para vocês mais um jargão da CCB, Congregação Cristã no Brasil. E o jargão que nós vamos abordar vai ser o seguinte jargão. O jargão sobre, como por exemplo, aqui nós não temos comida requentada, aqui o pão é quentinho do céu, aqui nós não estudamos para pregar. Então, nós vamos abordar neste vídeo a verdadeira cultura do analfabetismo bíblico dentro da CCB, dentro da Congregação Cristã no Brasil. Mas antes de fazer essa análise, eu peço para você que está me assistindo, que você pegue a sua Bíblia, pegue papel e caneta e faça as anotações e veja se aquilo que eu estou pregando está de acordo com as Escrituras ou não. Então, antes de você me chamar de herege, de pecador, de falso profeta, faça um julgamento sobre aquilo que eu estou pregando. Pegue a sua Bíblia, pegue papel e caneta. Em vez de você acreditar cegamente em pregadores e em religiões, faça o julgamento, dos pregadores e da religião através da palavra de Deus, através da Bíblia, através das Escrituras. Caso, se o tal pregador ou se a tal religião evangélica, ou seja, a religião qual for, estiver pregando dentro das Escrituras, de acordo com as Escrituras, então esta religião, esse pregador, estará pregando um evangelho bíblico e verdadeiro. Caso contrário, se não tiver de acordo com as Escrituras, tal religião, tal pregador estará pregando um outro evangelho, como está escrito em Gálatas capítulo 1, versículo 8, como o próprio apóstolo Paulo diz: aquele que prega outro evangelho seja anátema, ou seja, seja maldito. Então, antes de aderirmos a esse tema, eu quero abordar para vocês alguns textos das Sagradas Escrituras, para que você medite e abra os seus olhos. Abra sua Bíblia, primeiramente, no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. E vamos ler o versículo 11. Aqui, ó. Vou passar a bolinha aqui, ó. O versículo 11 está aqui no topo. Estou passando aqui a bolinha para vocês verem. Vamos fazer a leitura. Atos 17, capítulo 11. E diz assim: estes foram os mais nobres do que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando, prestem atenção nessa palavra, vou grifar aqui para vocês, examinando cada dia nas Escrituras, se essas coisas eram assim. Então perceba que quando Paulo e Silas começaram a pregar em Bereia, os crentes de Bereia colocaram Paulo e Silas à prova. Eles não acreditaram naquilo que Paulo e Silas diziam. Eles foram questionar dentro das Escrituras se Paulo e Silas estavam certo. Então você da Congregação Cristã no Brasil, você de qualquer outra denominação evangélica, você deveria fazer o mesmo. Em vez de você acreditar cegamente em pregadores, em vez de você acreditar cegamente em doutrinas, você deveria examinar nas Escrituras e ver se o tal pregador está pregando em conformidade com a Bíblia e ver se a tal doutrina, tal dogma daquela igreja está de acordo com a doutrina das Escrituras ou não. Porque caso a doutrina ou a pregação de tal pregador não estiver de acordo com a palavra, não estiver de acordo com a Bíblia, tal pregador será um falso profeta. Então está aqui. Então faço um desafio a você. Faço um desafio a você que está me assistindo. Antes de me criticar, me ponha à prova. Veja se aquilo que eu estou pregando está de acordo com as Escrituras ou não. Vamos para o próximo texto agora. Agora abra a sua Bíblia
na primeira epístola do apóstolo João, o capítulo 4 e o versículo 1. Vou passar a bolinha aqui para vocês. Ó. Evangelho de João, está aqui, ó, capítulo 4, o versículo 1. Vamos ler o que diz aqui. Ó. Amados, não creais em todo espírito, mas provais se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Amados e queridos irmãos, então este jargão de religiões que dizem que você não pode questionar pregador, que se você questionar pregador você está blasfemando do Espírito Santo, né? E muitos pregadores pentecostais da congregação e de muitas religiões do segmento pentecostal usa desses jargões para que as autoridades eclesiásticas ele crie uma espécie de imunidade a críticas. E isto é uma tremenda heresia. Então, eles usam desses jargões, não questione pregador, não questione as pregações, porque a pregações é dada pelo próprio Deus, e se você criticar, você estará blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Isso é mentira. Eu estou provando aqui na Bíblia. Os cristãos de Bereias, no versículo anterior, eles colocaram Paulo e Silas à prova, vendo se aquilo que eles estavam pregando de fato estava de acordo com as Escrituras ou não. E aqui o apóstolo João fala claramente para não crer. Quando ele diz assim: amados, não creais em todo espírito. Ele está dizendo: não creais em toda pregação, não creais em toda revelação, não creais em toda doutrina, não creais em todo dogma. É isso que o apóstolo João está dizendo. Ele não está dizendo aqui que se você questionar uma pregação, você vai estar blasfemando contra o Espírito Santo. Mais uma vez, eu digo que isso é mentira. Mas o apóstolo João está dizendo aqui para não crer em todo o Espírito, não crer em toda pregação, não crer em toda profecia. Vejamos o que ele diz mais adiante. Mas provai se os espíritos são de Deus ou não. Ou seja, provar significa você questionar, significa você julgar, significa você pôr à prova. E é este o convite que eu faço a você, da congregação cristã ou de outra igreja. Me ponha à prova. Veja que aquilo que eu vou pregar, os versículos bíblicos que eu vou citar, se vão ser verdadeiros, se vai estar de acordo com as Escrituras, se vai estar de acordo com os ensinos do Evangelho ou não. Me critiquem, me questionem, me ponham à prova. Veja se eu estou pregando de acordo com a Bíblia ou não. Se eu estiver pregando de acordo com a Bíblia, eu estarei pregando a palavra de Deus. E caso vocês me critiquem através do ad hominem, né, que significa você atacar a pessoa, né, e não atacar as ideias da pessoa. Caso que você me critique sem me refutar dentro das Escrituras, aí quem vai estar blasfemando contra o Espírito Santo de Deus é vocês. Quem vai estar blasfemando contra o Espírito Santo de Deus é vocês, porque eu vou estar aqui pregando dentro das Escrituras, pregando a verdade, e vocês não vão estar aceitando por conta de uma cegueira religiosa, por conta de uma idolatria a homens e a dogmas de religião. Mas caso, se eu não estiver pregando de acordo com a Bíblia e vocês conseguirem provar dentro da Bíblia que eu estou errado, aí quem vai estar blasfemando sou eu. Então eu convido a você a me pôr à prova. Me julguem, me questionem. Antes de me criticar, me questionem. Veja se aquilo que eu vou pregar vai estar de acordo com a Bíblia. E o apóstolo João diz aqui, ó:
põe à prova os espíritos para ver se são de Deus ou não. Se aquilo que eu estiver pregando estiver dentro da Bíblia, então é de Deus, né? Então, se aquilo que você estiver defendendo estiver dentro da Bíblia, é de Deus. Mas se não estiver dentro das Escrituras, não é de Deus. E olha que o apóstolo João diz aqui, ó. Porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Então toda profecia, todo dogma, toda doutrina que não tem respaldo dentro das Escrituras não é de Deus, é de falso profeta. Está aqui. Se aquilo que eu pregar não estiver dentro das Escrituras, então eu sou um falso profeta. Se aquilo que eu pregar estiver dentro da Bíblia, então eu estarei falando a palavra de Deus. Agora vamos para o nosso tema. Bom, irmão, e baseado nesses jargões da congregação, aqui não temos comida requentada, aqui é o pão quentinho do céu, aqui nós não precisamos estudar a palavra, né? Muitos do ministério, seja ancião, seja cooperador, são tão ignorantes que nem lê as Escrituras. Ele acredita que tudo que ele prega vai ser revelado e vai cair na cabeça dele para ele falar para o povo. A ignorância é tão grande que eles acreditam nisso, chega nem a examinar, não chega nem a ler as Escrituras, lê apenas nas igrejas. Embora que existe ensinamento para o ministério ler a Bíblia, né? Aí o que acontece? Por conta de não examinar as Escrituras, né, pregadores terminam falando besteira nos púlpitos. Então nós vamos tratar aqui sobre a cultura do analfabetismo bíblico. Infelizmente, muitos pregadores se orgulham de falarem que não conhecem a Bíblia, que são analfabetos bíblicos e que tudo que ele prega é revelação, não prega nada de Bíblia. Mas eu quero falar para vocês também o outro lado da moeda. Eu quero falar para vocês também, né, de pregadores que são de outras vertentes religiosas e que fazem teologia, e que fazem bacharel em teologia, que fazem mestrado em teologia, que fazem doutorado, que fazem pós-doutorado em teologia, que também se orgulha de estudarem a Bíblia sistematicamente, se orgulham de prepararem um sermão expositivamente. E isso também é ruim. O orgulho, ele é pecado dos dois lados. Tanto para aqueles que se orgulham de terem conhecimento bíblico para poder sobressair sobre os demais, para poder se julgar melhor do que os demais, tanto do outro lado, que se orgulha de ser analfabeto bíblico e se orgulha de receber revelação do céu para se mostrar que é melhor do que aquele que estuda, que estuda a Bíblia sistematicamente e prepara um sermão expositivo. Então, o orgulho dessas duas vertentes estão errados. E eu quero abordar uns textos bíblicos aqui para vocês. Aqui, ó, no Jó capítulo 40, versículo 11 e 12, diz assim: derrama os furores da tua ira e atenta para todo soberbo e abate-o. Olha para todo soberbo e humilha-o e atropela no seu lugar. Então que você é orgulhoso e soberbo, tanto por ser analfabeto bíblico e se orgulha disso, para dizer que tem revelação do céu, ou você também que é soberbo, né, por ter estudado a Bíblia sistematicamente, por ter feito teologia, por se julgar um bom pregador, um bom orador, por saber preparar um sermão expositivo, se você se orgulha disso, né, o furor da ira de Deus pode cair sobre vocês também, né? Deus condena o orgulho de qualquer forma. Olha aqui outros versículos. Salmo 101, 5. Aquele que difama o seu próximo, às escondidas, eu o destruirei. E aquele que tem olhar ativo e coração soberbo, deixa eu grifar aqui, ó. Olhar ativo e coração soberbo, não o suportarei. Então Deus vai pegar vocês.
Você que se orgulha por ter conhecimento, por ter estudado, por se achar melhor do que os outros, Deus vai te pegar. E você que se orgulha de ser analfabeto, mas não tem o amor de Cristo no coração, não conhece a palavra de Cristo e se orgulha, Deus vai pegar você também. Olha aqui outros textos. Provérbios 16:5. Abominação é ao Senhor todo ativo de coração. Deixa eu grifar aqui também. Deixa eu grifar. A abominação ao Senhor é todo altivo de coração. Você sabe o que é abominação? Abominação significa ter nojo. É a mesma coisa, né, que você entrasse numa rua e essa rua tivesse cheia de fezes e cheia de cadáveres de animais, né? A sua alma não suportaria aquilo ali, aquele mau cheiro. Você abominaria aquilo ali e sairia dali o mais rápido possível. Assim é o Senhor para com os soberbos. É o que está dizendo aqui, ó. Assim é o Senhor para com os soberbos. Provérbios 16:5. Abominação ao Senhor é todo altivo de coração. Então, se você é soberbo por ter conhecimento bíblico e você é soberbo por ser analfabeto bíblico, o Senhor, Deus, te abomina. É o que está dizendo a Bíblia aqui. Agora vamos ler o livro de Isaías capítulo 2, versículo 12. Aqui, ó. Isaías capítulo 2, versículo 12. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo o soberbo e altivo, e todo aquele que se exalta para que seja abatido. Vou grifar aqui também. Então você que é soberbo, se orgulha de ser analfabeto bíblico, se acha melhor do que os outros, pelo simples fato de ser analfabeto e achar que recebe revelação do céu, o Senhor vai te pegar. No dia do Senhor dos Exércitos, ele vai ser contra todo soberbo e altivo de coração. E assim você que é altivo por estudar e por ter conhecimento bíblico e por se achar melhor do que os outros. O dia do Senhor dos Exércitos vai te pegar também. Então está aqui, meus amados, os versículos contra a soberba, né, dos dois lados. Tanto para o que tem conhecimento e se orgulha, como para o que se orgulha do analfabetismo bíblico, como é o caso de muitos da CCB, da Congregação Cristã no Brasil. Agora vamos ver o que a Bíblia fala, né, sobre conhecimento bíblico. Né? Lemos aqui no livro de Mateus, capítulo 22. Mateus, capítulo 22. O Senhor Jesus Cristo diz assim, ó. Jesus, porém, respondendo, lhe disse: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então o Senhor Jesus Cristo diz aqui que é um erro não conhecer a Bíblia. O Senhor não está pedindo aqui para ser analfabeto bíblico. Ele está dizendo aqui que é um erro você não conhecer a Bíblia. Outro texto. Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. Então, o Evangelho de João, através de Jesus Cristo, está dizendo aqui que nós temos que examinar as Escrituras. O Senhor Jesus Cristo não mandou ser analfabeto bíblico, nem mandou se orgulhar de ser analfabeto bíblico. Ele mandou examinar as Escrituras. Então nós percebemos aqui que os ensinos do Evangelho está completamente na contramão contra essa cultura do analfabetismo bíblico da congregação. Se a congregação diz que não precisa usar a Bíblia, né, o Senhor Jesus Cristo diz que erra o homem não examinar as Escrituras, e no Evangelho de João capítulo 5, o Senhor Jesus Cristo manda examinar as Escrituras, porque é nas Escrituras que nós cuidamos ter a vida eterna.
Agora abra sua Bíblia no livro de 1 Timóteo capítulo 4, que diz assim: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Então o apóstolo Paulo, ele ensinou Timóteo a ler, a exortar e a ensinar através das Escrituras. Ele não mandou Timóteo ser analfabeto bíblico e nem mandou Timóteo se orgulhar de ser analfabeto bíblico. Então é mais um texto do apóstolo Paulo que vai na contramão dessa cultura do analfabetismo bíblico dentro da congregação. Segunda Timóteo capítulo 2, versículo 15, diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Preste atenção nessa frase aqui, que maneja bem a palavra da verdade. Então, Paulo, primeiramente, ele ensina a Timóteo a se apresentar como obreiro aprovado que não se envergonha e que sabe manejar a palavra, sabe manejar a Bíblia, sabe manejar a verdade da Bíblia. Manejar é você demonstrar conhecimento. Claro que demonstrar conhecimento com humildade, sem soberba, sem orgulho. Que maneja bem a palavra da verdade. Mais uma vez, Paulo não está dizendo aqui para ser analfabeto bíblico e para se orgulhar disso. Então é mais um ensino que está na contramão dessa cultura do analfabetismo bíblico dentro da congregação. Tito capítulo 1, versículo 9, diz assim: retendo firme a fiel palavra que é conforme a sã doutrina, para que seja, deixa eu grifar aqui também, para que seja poderoso, tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. O apóstolo Paulo não mandou Tito ser covarde, mas mandou que Tito levantasse presbíteros, que fossem poderosos nas escrituras para ensinar com a sã doutrina e convencer também os contradizentes. Mais uma vez, Paulo não mandou Tito ser analfabeto bíblico. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Deixa eu passar a bolinha aqui para vocês verem. Aqui, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Então, quem nos instrui é as escrituras, porque ela já é divinamente inspirada. Então, a pregação da palavra, ela tem que ter a inspiração das escrituras sagradas. A revelação do conselho da palavra, porque a palavra Bíblia, ela já é revelada, ela não pode vir em contramão às escrituras, não pode ser profecias vazias, não pode ser falácias jogadas ao vento, Mas a pregação, ela tem que ser dentro das escrituras, porque as escrituras, ela é divinamente inspirada. Então, mais uma vez, Paulo está dizendo aqui não está dizendo aqui para Timóteo ser analfabeto bíblico, mas falou para Timóteo sobre a importância das escrituras sagradas, que ela é proveitosa, para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, você quer aprender a andar certo? Bíblia. A Bíblia te ensina. Você quer ser instruído? Bíblia. Você quer andar em justiça? Bíblia. Você quer ensinar? Precisa da Bíblia. Tudo dentro da Bíblia. É o que diz o próprio Estatuto da Congregação. O ponto de doutrina número 1 da congregação, diz que a palavra Bíblia, ela é infalível palavra de Deus. E que tudo que nós precisamos
Tudo que nós precisamos coletivamente e individualmente está dentro das Escrituras. Não precisamos nada fora das Escrituras. E agora, para fechar com chave de ouro, quero citar aqui o texto de Oséias capítulo 4. Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Eu terminei grifando aqui por cima. Deixa eu colocar de novo aqui, ó. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Agora preste atenção aqui depois da vírgula. Preste atenção aqui nesse versículo aqui, ó. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Tá aqui. Está aqui, ó. Olha aqui, ó. Como tu rejeitasse o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim. Visto que te esquecesse da lei do teu Deus, também me esquecerei de teus filhos. Então veja aqui que o profeta ele preza pela importância do conhecimento de Deus através das Escrituras. Ele diz que a falta desse conhecimento leva à destruição e à rejeição do próprio Deus. Agora eu quero mostrar para vocês um versículo para encerrar o vídeo, né, para desmascarar de vez esta mentira, né, dizendo que pregador não pode ser questionado. Eu não tenho medo de ser questionado. Aqui os comentários do meu vídeo é aberto, inclusive para críticas, mas contanto, né, que sejam as críticas que provem que eu estou errado. Eu faça um desafio a você. Faça um desafio a você, que prove dentro das Escrituras que eu estou errado. Né, vou mostrar para vocês mais um versículo agora, para desmascarar essa heresia, que o pregador ele é inquestionável e imune a críticas. Para fechar com chave de ouro, abra sua Bíblia no livro de 1 Timóteo capítulo 5. Né, 1 Timóteo capítulo 5. Vamos ler o versículo 17. Né, o versículo... Perdão, não vamos ler o versículo 17 não, vamos ler o versículo 19. Já está aqui no topo. Né? 1 Timóteo 5, verso 19 e 20. Vamos ler os dois. Diz assim: não aceite acusação contra o presbítero. Não aceite acusação contra os presbíteros, senão com 2 ou 3 testemunhas. Num fato de acusar sem provas, precisa ter testemunha. O apóstolo Paulo ele não disse aqui que o presbítero ele é imune a críticas, nem é imune a acusações. Então, para se acusar, tem que ter 2 ou 3 testemunhas. É isso que Paulo está dizendo aqui. Agora o versículo 20. E aos que pecarem, ou seja, aos presbíteros que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que todos tenham temor. Aos que pecarem, repreende na presença de todos, para que os outros tenham temor. Então cai aqui a falácia que você não pode questionar pregador. Eu estou provando aqui dentro das Escrituras que o próprio presbitério, os presbíteros, eles podem ser questionados, e se eles pecarem, tem que ser repreendido na presença de todos, para que todos tenham temor. Né? Em nenhum momento, em nenhum lugar das Escrituras, nem Jesus Cristo, nem os apóstolos dizem que os pregadores são imunes às críticas. Que o corpo eclesiástico é imune a críticas. Em nenhum lugar das Escrituras diz isso. Então aqueles que pregam dessa forma estão pregando uma tremenda heresia. Pregadores podem ser questionados sim. E eu desafio você a me questionar, a provar que eu estou errado. Aqui, ó. Prove que eu estou errado, mas cite os textos bíblicos para tentar me refutar.
Então está aqui, meus amados, eu estou aqui encerrando mais um vídeo, né, que a graça de Cristo, que é o seu favor imerecível, pois a graça de Cristo não tem presidente, não tem vice-presidente, a graça de Cristo não tem CNPJ, a graça de Cristo não é uma razão social, nome fantasia, a graça de Cristo não é registrado na Receita Federal. Então a graça de Cristo, que é o favor imerecível dele. E esse favor imerecível, nem homem, nem instituição religiosa pode usurpar. Pois se usurpar, estará cometendo idolatria. Que a graça de Cristo esteja no teu coração e abra o teu entendimento, abra os teus olhos, para que você entenda a verdade do Evangelho. O Evangelho genuíno, o Evangelho verdadeiro. A sã doutrina, ou seja, a doutrina que é sã, a doutrina que não se mistura, a doutrina que não é misturada com mentiras, mas a doutrina que tem apenas a verdade. Então está aqui, meus amados, este é o meu vídeo de hoje. Fiquem na paz.